Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro dominical nesses tempos em que cada vez mais a comunicação se apresenta como sendo a base principal que influencia os comportamentos humanos, os nossos comportamentos. E aqui no Brasil, essa verdade filosófica, ela se apresenta de uma maneira ainda mais importante porque nós temos muitos conflitos. E nesses conflitos nós temos muitas desinformações. E as desinformações geram muitas confusões. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui no nosso Portal do José, certamente já me viu dizer várias vezes um pensamento do filósofo Hegel, de mais de 200 anos atrás, que diz que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Só que o filósofo Hegel, quando ele estruturou essa linha de pensamento filosófico sobre comunicação, ele não conhecia uma coisa chamada fake news. A informação não circulava com a velocidade que circula nos dias de hoje e não circulava de uma forma deliberada tão mentirosamente como funciona hoje, tão estruturalmente mentirosa como ela circula nos dias de hoje. Isso requer um entendimento dessas situações e, no âmbito governamental, no âmbito da sociedade, isso requer que haja um estudo, um conhecimento de como lidar com esse tipo de situação. Nós estamos vendo aqui no Brasil, nesses últimos dias, uma intoxicação generalizada de uma desinformação, proveniente de uma desinformação sobre PIX. PIX vai taxar as pessoas, não vai taxar as empresas, todo mundo vai ter que pagar mais imposto de renda, as pessoas vão ficar mais pobres, enfim, uma loucura gigantesca. Isso mostra que o governo Lula tem que centrar fogo ali numa equipe que monitore em tempo real tudo aquilo que está se passando em rede social e estabeleça uma série de políticas de comunicação sobre situações estratégicas, situações importantes, inclusive fazendo ensaios, como outras nações fazem em situações muito importantes. Só para abrir um parênteses nessa abertura aqui, quando os norte-americanos invadiram o Iraque, explodiram o Iraque, eles fizeram muitos testes com a sociedade norte-americana, colocando ali grupos com representações em vários segmentos da sociedade norte-americana e jogavam para o debate em alguns desses grupos como essas pessoas enxergavam o fato de haver uma nação que estava preparando uma arma de destruição em massa contra os Estados Unidos. Se essas pessoas enxergavam como legítima uma ação preventiva, um bombardeio no Iraque em função dessa informação. E aí eles foram lapidando isso, né? E claro que era uma mentira, não tinha arma de destruição em massa porcaria nenhuma. E aí, quando eles estabeleceram ali os principais focos de dúvidas, eles estabeleceram uma campanha de comunicação muito grande, massificaram essa comunicação em termos globais, e aí fizeram o que fizeram contra o Iraque. Roubaram o Iraque, estão roubando petróleo até hoje, destruíram o Iraque, implementaram ali mais força nas bases norte-americanas no Oriente Médio, e depois de muito tempo reconheceram que aquilo tudo era mentira. Mas ninguém está se lembrando disso hoje em dia, né? Eu estou citando isso como exemplo porque nós estamos, de um certo modo, com estruturas quase de guerras em sociedades como a sociedade brasileira, onde grupamentos que querem impor sua visão de mundo e seu modelo econômico contra a maioria do povo brasileiro fazem da mentira uma ferramenta estratégica. Pois bem, bom, fiz essa introdução mais longa hoje, mas temos mais assuntos aqui que eu quero abordar com vocês, sobretudo as estratégias comunicacionais que a extrema-direita faz em direção ao ministro Alexandre de Moraes, o que causará muitas distorções, mas para esse universo da extrema-direita, porque eles terão grandes decepções. Sobretudo porque existem espaços aqui como esse nosso aqui, outros tantos importantes, que ajudam a rebater essas coisas malignas que eles jogam por todos os lados e que tem consequências, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, só fazer um lembrete, se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha,
o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm divulgado o nosso novo canal de cortes, onde eu sempre coloco ali cortes desses papos que eu levo aqui com vocês. E também estou colocando alguns vídeos com participação minha em outros canais também. Então, valeu, muito obrigado e vamos seguir em frente aqui. Como eu faço todos os domingos, hoje é dia de fazer uma resenha sobre os que os principais jornais publicam, né? Eu vou falar um pouco mais tarde sobre alguns dessas notícias aqui. Mas se você der uma olhada aqui, congelar a tela depois, você vai ver que na capa dos principais jornais do Brasil não há menções com destaque sobre a campanha de distorção, sobre Pix. Se Pix vai ser taxado, não vai ser taxado. Não vai ser taxado, tá? Só para frisar isso aqui. Mas isso denota, né, a importância de se ter uma estratégia de comunicação. O próprio ministro Haddad reconheceu que quando foi feito o anúncio das mudanças que a PEC, do limite fiscal, das questões financeiras, orçamentárias do nosso país iriam causar, ele reconhece que a comunicação foi muito mal feita, que a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, isso não foi muito bem colocado, não foi bem pensado. Isso causou uma série de ruídos que estão presentes até nos dias de hoje. E isso está fazendo com que o governo Lula tenha trocado, inclusive, a gestão da sua comunicação. E nós esperamos que, de fato, nós tenhamos uma melhor comunicação sempre como uma ferramenta de transmitir alguns pontos de coisas importantes que estão sendo colocadas através do governo ou pelo governo, mas também abre um canal para escutar a sociedade, para, em tempo real, perceber coisas que estão acontecendo. E parece que isso vai começar a acontecer com mais intensidade. E esse episódio do Pix serviu para motivar mais ainda esse tipo de comportamento estratégico. Bom, para a gente ver como é que essas coisas hoje no Brasil e no mundo estão complicadas, vejam essa notícia aqui. Como é que é uma notícia que vai na contramão da boa informação, de bons princípios, da civilização humana. Acho que a energia masculina é boa e a cultura corporativa estava fugindo dela, diz Mark Zuckerberg. Gente, tem coisa mais neandertalesca do que essa? O cara dizer que a energia masculina é boa. Gente, é um negócio... outro dia a gente viu esse filósofo da extrema-direita aqui no Brasil, o senhor Nicolas, né, Ferreira, dizendo que faltava muita testosterona nos políticos aqui no nosso país, né? Então vocês vejam só a visão de mundo dessas criaturas. E aí você olha para o Nicolas Ferreira, você fala assim, olha, esse negócio de testosterona tá valendo para você também, né? Porque tá longe de ser aquela figura halterofilística, né? Repleta de testosterona como modelo de qualquer coisa, né? Enfim. E outras pessoas que têm muita testosterona, mas na hora H, né, quer ver uma pessoa mais franzina, pessoa mais modesta, né, do ponto de vista físico, mas ter a força do Estado e dar uma martelada, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. O que adianta o Daniel Silveira, por exemplo, ser um brutamonte, enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e agora está na cadeia? E vai passar um bom tempo na cadeia, né? Então, enfim, mas é a visão de mundo dessas criaturas. Daí a gente chega aqui ao ataque ao ministro Alexandre de Moraes, porque eles pediram uma decisão sobre o pedido mambembe da defesa de Bolsonaro para que ele tenha o passaporte dele entregue, né, para ele poder ir para a posse nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho aqui absolutamente racional. Disse ele aqui: trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Antes de sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória, pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. Ele coloca o endereço aqui. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Diante do exposto, determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente o documento oficial nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal, que efetivamente comprove o convite descrito em sua petição. Após a necessária complementação,
abra-se vista a Procuradoria-Geral da República para manifestação. Intime-se o requerente na pessoa de seu advogado, constituído inclusive por meios eletrônicos. Então é o seguinte, essa gente do bolsonarismo, eles vivem na bagunça e eles se nutrem da bagunça. Então eles acham que dá para mandar um e-mail às vésperas de uma posse que vai ter nos Estados Unidos para o ministro Alexandre de Moraes, ou fazer uma petição, dizendo, olha, recebemos um e-mail aqui para o Bolsonaro ir. E aí o Bananinha, gente, ele veio virado no giraia, mas vejam só a lógica da criatura. Acho que eu não preciso mostrar a imagem, não. Acho que só o áudio aqui dá para vocês. Vamos ver como é que está aqui. A criatura está espumando. Vamos ver aqui. Primeiro, aqui, só por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte? Visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o Bom, inquérito. vou colocar só o áudio aqui, não tem necessidade de colocar a cara dele. Suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para responder. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora suspeitas de estar falsificando o documento, protocolando na STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele é obrigado a saber disso, do Bananinha, né? Que desmentiram ou não mentiram. Ele só está pedindo para apresentar aquilo que está sendo peticionado, a motivação do que está sendo peticionado. Mas segue a criatura aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial? No papel de cartolina? Dudu Bananinha, é com as informações, Dudu Bananinha. Não é bagunça, não. Ué, estão todo preso, todo indiciado, toda pessoa procurada, poderia jogar. Olha, eu recebi um convite aqui por e-mail para ir na posse de fulano de tal, na posse lá do presidente do meu clube. Libera aí. Virou bagunça, Dudu? Algum detalhe suntuoso ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump? Seria bom, hein? Já que o cara é presidente dos Estados Unidos, já que ele está se reportando a alguém que ele ache tão importante, seria interessante, né? Um convite com ali a assinatura dele, né? O vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui. Como é que você sabe, Dudu Bananinha? Então o Trump, presidente dos Estados Unidos, convoca todo mundo, convida todo mundo por e-mail? Que estranho, né? A gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, o endereço, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo Será, Dudu Bananinha? Este remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. Há controvérsias, hein? Se o senhor está fazendo gracinha ou não, hein? Todo mundo sabe que eu estou muito nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Então por que não arrumou esse convite há meses atrás? Ele está eleito já faz um tempão, né? Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora. Onde, inclusive, não falta tanto tempo assim para a posse. Engraçado ele levar em consideração a possibilidade de falsificar, né? Se eu fosse falsificar, né? Falsificaria lá atrás. Que coisa, né? Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. Mas todo mundo foi convocado por esse e-mail, então tá rolando direto, né? Qual a preocupação? E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanos. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial. Então como é que você sabe dessas histórias todas, né? Tá afirmando aí que sempre é assim, todo mundo é convidado por e-mail, enfim. Norte-americana, né? Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade.
Ah, não existe formalidade, não, para convidar para a posse de presidente dos Estados Unidos? Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira... Então é o seguinte, por que não preencheu todos os dados e mandou os dados lá para o governo norte-americano? Explicando todos os dados, explicando como vai ser essa cerimônia, como é que não vai ser, enfim. Isso tudo que o ministro Alexandre de Moraes está querendo a comprovação. Simples assim. Acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. Então, Dudu, olha, lamento te informar, tá? Ao que tudo indica, a PGR depois vai dar um despacho aí que não vai ser nada agradável. Para finalizar, vamos ver aqui mais um delirante aqui, o cidadão lá do Paraná, que vocês já conhecem, né, o senhor Deltan, na mesma linha, assim, o ministro Alexandre de Moraes vai se ferrar e coisa e tal. Acompanhe só a fala da criatura, vamos lá. Será que o Alexandre de Moraes vai deixar o Bolsonaro ir para a posse do Donald Trump? O ministro Alexandre de Moraes está numa baita sinuca de bico, num grande dilema que eu vou explicar para você e no final vou mostrar para você quais são os sinais que indicam em qual rumo que vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. E qual que é o dilema, Deltan? Bom, vamos começar por ele. Qual o dilema, né, Deltan? O dilema do ministro Alexandre de Moraes é se a próxima gravata dele vai ser azul ou amarela, né? É o grande dilema do ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Desculpem o barulhinho externo, né? Quando a gente está aqui no ambiente aberto, às vezes acontece um barulhinho. Fico por aqui, um grande abraço. Tchau.